Seja bem-vindo ao Você Também Pode, o podcast para mostrar para você que você também pode transformar suas paixões, seus talentos em negócios de sucesso. O meu nome é Elvis, eu sou sócio da Sou Digital Mais, nós somos uma agência especialista em tráfego pago para captação de clientes. Sou casado com a Cíntia, pai da Cecília, e esse é um projeto que estava engavetado há bastante tempo e está sendo uma de grande satisfação agora realizar esse objetivo. Eu sou a Lidiana Hanauer, sou publicitária, sou sócia do Elvis na Sou Digital Mais, uma agência de tráfego pago, como ele falou. E o Você Também Pode é um podcast voltado para empresários, pessoas que querem começar o seu negócio e se inspirarem, né? Para se inspirarem em outros empresários, nas histórias de outros empresários. E vale dizer, né, que é uma iniciativa que a gente estava querendo fazer há bastante tempo e é uma honra, na verdade, os primeiros convidados que nós teremos aqui nesse podcast, porque eles são parte muito importante da nossa jornada como empreendedores, né? Então, nós temos a agência um pouco mais de 2 anos, mas até antes disso, eu e a Lidy, a gente trabalhava por conta, com tráfego pago, anúncios online, etc. E toda jornada, ela tem aquelas pessoas que acreditam primeiro na gente, assim, né? E esses convidados foram as pessoas que acreditaram primeiro em mim, né? Até antes de eu juntar com a Lidy. Então, é com grande satisfação que a gente recebe aqui o pessoal da Embaque, o Diego, que além de cliente também é meu professor de Muay Thai, a Renata, a primeira pessoa que de fato acreditou e confiou no nosso trabalho. Então, para nós é motivo de muita honra poder compartilhar esse momento com vocês e contar com a presença de vocês aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Sim, a gente fica muito honrado em receber, acho que foram as primeiras pessoas em que a gente pensou em convidar, exatamente por isso, por serem as primeiras pessoas, os primeiros clientes nós, quando a gente se juntou, e estão até hoje, graças a Deus, né? E na verdade também, desculpa até te cortar, Lidy, eu acho que é uma coisa legal, que é bom a gente falar, eu conheci o Elvis, ele tinha o quê? 15 anos, Elvis, por aí, né? Mas nessa média, era um adolescente, então das coisas legais que a vida proporciona. Hoje ele continuou sendo meu aluno há praticamente aí 10 anos. Hoje ele é um cara que trabalha com a Embaque e que fez a Embaque crescer. Então eu acho que isso é muito legal, você ver o crescimento, uma pessoa se tornando um homem, um grande empreendedor, um grande profissional e ajudando o seu negócio, que ele começou talvez de uma maneira assim, totalmente ao acaso, né, para conhecer um esporte, e hoje, além dele ser um grande aluno ali no Muay Thai, um referencial para a gente, trabalha conosco, então isso é muito bom. E pra gente é incrível, assim, além de ter vocês como clientes, ter vocês como amigos, né? A gente fala que os clientes se tornam amigos, é inevitável o sucesso. E acompanhar, né, esse crescimento, tanto de vocês quanto nosso. Legal, e acho que isso vai ser uma das coisas que a gente vai poder conversar um pouco mais, né, durante esse podcast, principalmente porque a ideia aqui é a gente conseguir compartilhar para quem está assistindo um pouco de como são os bastidores, de como é a rotina, né, das pessoas que estão ali no dia a dia construindo seus negócios, né? Então, para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouco a história de vocês com o Muay Thai, da criação da escola, a relação de vocês como sociedade, de forma geral. Acho que seria legal a gente começar por aí. Quer que eu comece? Bom, vamos lá. Eu comecei o Muay Thai em 2007, eu vou resumir, porque eu sei que às vezes ficar se apresentando é chato demais, né? Mas a história nossa é bem legal. Então eu comecei o Muay Thai em 2007 e comecei a dar aula de Muay Thai em 2014. Aí eu estive em 2 academias durante mais ou menos 3 anos e meio. E a Renata é minha aluna desde 2015, 2016, né, Rê? 2017? Nossa, Rê, não é 16 não? Achei que era 16. Nossa, faz tempo, hein? Então, assim, a Renata, ela procurava uma atividade física ali para se identificar, que ela falou para mim posteriormente que ela nunca havia se encontrado, né, numa atividade física. Ela se encantou pelo Muay Thai. E ela começou a evoluir muito, começou a se tornar um referencial logo que ela esteve ali, e é alguém de muito fácil trato, então as pessoas gostam muito dela, é muito carismática, ela sempre foi aquela pessoa que unia
todos ali ao entorno dela. E quando eu transitei de uma academia para outra, ela esteve junto, né? E foi. Em determinado momento, ela um dia pediu para sentar e conversar comigo. Depois eu vou deixar ela contar também, porque a história parte muito dela, a criação da Embaque. E ela ofereceu para a gente abrir uma academia. Eu estava ali naquele negócio de estar na outra academia. Eu falei, Renata, será que é o momento? Não é melhor você ver com o cara da academia e tal? Fiquei meio receoso naquele momento de abrir. E aí entrou a pandemia, né, Rê? Foi. Entrou a pandemia. Com isso, as coisas ficaram totalmente paradas. Só que eu sempre andava ali na região da outra academia e eu ia fazer assim, sabe quando você tem aquele momento para colocar as ideias em ordem, colocava um fone e saía andar. Eu andava sempre para um lado, de repente comecei a mudar. E eu vi um imóvel. Eu achei aquele imóvel fantástico. Falei, nossa, que imóvel lindo. E começou um mosquitinho ali falar, nossa, imagina uma escola de Muay Thai aqui. Nisso, a minha esposa estava vendo também para o negócio dela, alguns imóveis ali, e ela começou a acessar. E eram bem caros os aluguéis. De repente, ela achou esse. Falou, nossa, amor, acho que eu achei o imóvel que você tanto fala. Aí eu vi, achei o valor muito bom e já falei com a Renata. Aí o resto é história. Eu sei que em 1 mês e meio, 2 meses, a Embaque estava em pé. Aí eu saí da outra academia, a gente entrou na Embaque, eu lembro até hoje, a gente se sentiu lá dentro, a gente viu a Embaque pronta, tava eu, a Renata e a Ju, e aí eu falei, vamos, Rê? Aí ela falou, não, bora. E montamos tudo, cara, em 2 meses, a gente não tinha nome, a gente não tinha cor, a gente não tinha nenhum viés de processo já estabelecido, foi no coração, no peito, na coragem, e deu muito certo. Que legal. O Diego foi gentil em falar que eu procurava um esporte para me identificar, porque na verdade eu procurava um esporte para emagrecer. Eu tinha acabado de ter a minha caçula, então eu estava com sobrepeso, eu tinha me mudado para Americana há pouco tempo, eu também não tinha uma vida social, não tinha muitos amigos, e eu falei, vou fazer algum esporte porque eu preciso mudar essa vida. E eu já fui no Muay Thai pensando em desistir, isso que é o mais engraçado de tudo. Eu falei, eu só vou fazer uma aula experimental, mas eu não vou ficar, porque eu já nunca tinha me identificado com nada. E foi completamente diferente, foi um fascínio, assim, uma emoção diferente que o esporte me causou, e eu fiquei, e fui ficando, e tô ficando até hoje, que é um esporte, assim, fantástico, que tem esse poder de transformar a vida das pessoas, né? E o Diego dava aula em outra academia, eu era aluna dele, e a gente via que a academia ela era dividida, ela tinha um outro esporte junto, e aquele outro esporte ela era mais vendido pelo dono, era mais priorizado pelo dono, e o Muay Thai ficava em segundo plano. E eu via o potencial que tinha o esporte, do mesmo jeito que mudou minha vida, podia mudar de outras pessoas. Eu via quanto o Diego gostava de dar aula e lutava para o esporte crescer, mas ali a coisa era muito limitada. E aí eu falei para ele, você não pensa em abrir? Daí ele falou, não, no momento não é o momento, e tudo mais. Aí passou esse tempo, acho que foi uns 8 meses que passou dessa primeira conversa, para ele ter falado, olha, se você ainda quiser, vamos. E aí nós fomos e colocamos a Embaque em pé em pouquíssimos meses, 2 ou 3 meses, sem nada mesmo, só com um aluguel lá, com o nosso nome no contrato de aluguel, ele dando aula e isso. E uma curiosidade, né? Ele era professor e você estava em alguma carreira profissional ou não? Estava de fato se dedicando à maternidade? Não, eu sou jornalista por formação, mas desde que minha primeira filha era pequena, eu parei de trabalhar para cuidar dela e eu quis logo ter a segunda também sem trabalhar. Me mudei para Americana, sem emprego, não pensava nem começar a trabalhar. E aí o Diego fazia roupas de Muay Thai, porque também era uma coisa que não tinha na nossa área, roupas específicas para Muay Thai. E eu comecei a ajudar ele nessa questão aí, das roupas primeiro. E aí deu certo, a gente se deu super bem, ele fazia parte criativa, ajudava ele com outras coisas, e eu vi que era uma parceria boa. E aí foi natural que pensar em abrir uma academia teria que ser com ele, né? Exato. Legal. Eu acho que também, assim, uma coisa legal, né, é você saber quem está fazendo a sociedade com você. Vocês também são sócios, a gente tem que ter uma sintonia muito boa. E graças a Deus, eu com a Renata, assim, eu falo para a Ju, a minha esposa, eu falo, nossa, gente, é uma bênção ter a Renata, porque ela, além de uma grande profissional, é uma pessoa que tem um feeling
tem o coração, tem o lado humano. Às vezes a gente vê um bom profissional, mas que ele é totalmente direcionado às finanças, ao resultado, esquece um pouquinho do lado pessoal. E até isso aí a gente vai comentar depois, acho que até umas cabeçadas que a gente dá, às vezes de ser muito sentimento, muito paizão, e às vezes a gente esquecer que aquilo ali é profissional, né? Mas isso é alguma coisa que a gente vai Não, debater. isso é legal você comentar, porque de fato, né, eu vejo que tem muitos profissionais que como pessoa não são legais. Então, é uma prioridade nossa, inclusive lá na agência, de que a técnica todo mundo aprende. Né? Agora, o caráter, como a pessoa é, não tem como ensinar. Nossa. Então, isso é um grande diferencial. E a gente também tem essa sintonia. As pessoas acham engraçado, né? Uma sociedade, não sei se as pessoas também comentam com você, a sociedade entre homem e mulher. Nossa, é diferente. Mas a gente, ao mesmo tempo que é muito parecido, também tem algumas coisas que são diferentes, que acabam se complementando. É sim. bem legal. Eu acho que a questão do homem e mulher, cara, se você tiver um bom direcionamento, uma cabeça aberta, às vezes é até mais fácil. Porque a mulher tem uma parte de sensibilidade que o homem não tem. E o homem tem algum outro viés que a mulher às vezes não tem. Então, eu acredito que se for bem direcionado, bem conversado, e for pessoas que querem realmente, eu acredito que às vezes é até melhor. Por exemplo, a Renata é muito proativa. Ela é muito para ontem. Ela é muito desenrolada. É difícil achar um homem assim. Uhum. Entendeu? O homem geralmente vai ali, vai procrastinando, fica, fala que vai fazer. É igual consertar uma torneira, vai ficar 2 semanas. Eu sei como é. A mulher geralmente é assim, né? Então a Renata é muito pra ontem. Ela já tem assim, cara, precisa acertar isso aqui. Eu falo um negócio pra ela, eu comento. Cara, semana que vem tá lá. Eu falo, nossa, você foi, nem falou pra mim, você foi e fez. Então eu acho que isso é bom. Funciona bem, porque você fica mais na parte do trato com os alunos, ali da metodologia, que tem esse feeling com as pessoas, que eu acho que é uma parte que eu ainda não tenho tão desenvolvida quanto o Diego, que o Diego é um líder nato, e eu gosto mais de trabalhar nos bastidores, eu gosto dessa parte, me dá uma tarefa, eu executo, esse é meu perfil, e aí a gente funciona super bem por causa disso. E eu acho que nisso vocês trazem um ponto bom, porque a gente acaba conversando com bastante empresário por aí, né, e o empresário que é sozinho, eu sempre falo que, na verdade, eu acho maluco quem não tem sócio. Eu sempre falo isso pra ele. Quando eu penso num negócio, eu penso em tocar, por exemplo, a Soul sozinho, eu fico doido, assim, sabe? Mas aí vira e mexe, eu repito essa frase, as pessoas às vezes conversam com a gente, né? Sobre, o que você acha de uma sociedade e tal, e etc. E o que a gente vê muito é essa questão das complementariedades, né? Eu acho que é muito importante esses perfis complementares, né? Porque sempre vai faltar alguma coisa em você, uma outra pessoa sempre tem um talento melhor que o seu. Então, acho que esse é um principal fundamento, mas acho que essa abertura, essa facilidade de relação, assim, sabe? É o ponto mais importante. Porque é um casamento, só que pior, né? Mas é bem isso mesmo. Ou dá muito certo, ou dá muito ruim. Sim. Então, pra quem tá pensando em abrir um negócio, será que eu trago um sócio? Tem os prós e contras, né? Então, eu acho que antes de procurar alguém, nossa, essa pessoa aqui é uma ótima profissional, tem que encontrar uma pessoa que seja uma pessoa incrível, uma pessoa que seja fácil de lidar, porque tem pessoa que é muito difícil, saiba separar as coisas, porque tem gente que às vezes você vai falar alguma coisa e já leva pro pessoal. Não. A gente pode brigar aqui no profissional, não concordar, mas na vida não tem nada a ver e tudo mais. E eu acho que a discordância tem o respeito. Você pode discordar com respeito. Você já não precisa chegar com o pé no peito da pessoa. E essa questão que vocês falaram, eu sempre me vi tendo uma equipe. Eu nunca me vi sozinho. Eu nunca fui aquele professor que entendeu, por exemplo, que eu deveria ser direcionado a dar aula particular, sozinho, fazendo o meu. E eu entendo que tem esse tipo de profissional, mas eu sempre vi equipe. Eu sempre vi pessoas próximas, e eu gosto muito disso. Apesar de dar mais trabalho, é o que realmente vai fomentar o processo de legado. Quando a gente pensa em legado, a gente pensa em deixar algo aqui para as pessoas. E se a gente não tiver uma equipe sólida, se nós não tivermos pessoas engajadas com o nosso propósito, isso vai se perder com o tempo. E eu penso assim, Deus me colocou no Muay Thai, e um dia eu tinha pedido para ele que me colocasse em algo que eu pudesse amar e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se ele me direcionou a isso, eu pensei em deixar um legado. Obviamente que sempre vinham buzinar a ideia de academia, de escola,
Mas não era só isso, eu queria ter um grupo coeso, um grupo de alunos bons e, posteriormente, aí sim, ter uma equipe sólida, tanto de professores, profissionais que compõem a escola. E eu adoro esse aspecto de a gente estar junto, de ter alguém no tráfego pago, de ter o marketing, de ter o departamento de vendas. E depois, estudando mais a fundo a parte empreendedora, eu percebi que é assim que você consegue multiplicar, é assim que você consegue crescer. Com esse direcionamento bem colocado de capacitação de pessoas e multiplicação e estabelecimento desses processos. Entrando um pouquinho mais nesse assunto, porque inclusive a gente vê que muitas pessoas têm o sonho de empreender, elas são muito boas naquilo que elas fazem, mas empreender é diferente. A gente bate de frente com equipe comercial, a gente bate de frente com alguns outros problemas que a gente não imagina. Eu sou um ótimo professor de educação física, sou um ótimo personal. E aí a pessoa bate de frente com empreendedorismo, outras coisas, marketing, vendas. Como foi isso para vocês? Como foi esse processo, né? De, eu preciso me desenvolver em gestão de pessoas, eu preciso me desenvolver em marketing. Para mim foi bem difícil, porque eu era jornalista e me vi dona de uma empresa, uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça, né? No começo foi bem difícil, eu tive muitas dificuldades, a parte financeira, a gente teve auxílio externo, mas no dia a dia ficava na minha mão, então eu tinha que aprender a lidar com isso. E só quando a gente conseguiu se estruturar, depois de um respiro, que eu fui buscar um curso, uma especialização nessa área de gestão de academia, porque eu via que o meu conhecimento de 4 anos de faculdade era insuficiente para aquilo que eu estava fazendo. Então, eu acho que a chave da questão é você estudar para aquilo, né? Você vai fazer a transição de carreira ou você já tem aquilo, mas sempre o estudo tem que ser constante, né? E hoje em dia você tem muitas facilidades, tem curso para tudo. Então, eu consegui achar um curso de gestão de academia que era bem específico, o que eu precisava, e nos ajudou imensamente. Mas, todo dia é um desafio, é sempre coisas novas, lidar com pessoas é uma coisa, lidar com planilhas é outra. Então, a gente vai aprendendo no dia a dia, nada forma mais o empresário do que o dia a dia. E uma coisa também, eu comento sempre sobre isso com as pessoas, é um assunto que eu falo que dá para a gente conversar só dele no podcast, que é esse direcionamento que a gente tem que ter em relação ao técnico, ao trabalho técnico que você desenvolve bem, mas quando você abre uma empresa, você torna-se empreendedor, você torna-se dono daquele negócio. E assim como você se capacitou tecnicamente para desempenhar sua função, da mesma maneira você deve estudar para gerenciar seu negócio, mas isso não acontece. De fato, o que a gente percebe é que as pessoas, elas acabam acumulando funções, querendo fazer tudo sozinhos, sem capacitação alguma, e aí elas viram funcionárias do próprio negócio e escravas dele. Porque quando o negócio depende só de você, se você não estiver bem, não puder estar lá, como que vai fazer? Não tem como dar um bom sustento a médio e longo prazo para aquilo. E você acaba criando uma crise, né? Do tipo, é o que a pessoa... Tem até um meme que o pessoal fala, né? De trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada. Né? Mas, cara, isso acontece porque a pessoa, ela fica naquele workaholic de ter que trabalhar. No caso do Muay Thai, eu dou 10 aulas, eu dou 12 aulas, e isso vira até uma coisa assim, um troféu para ele. Nossa, eu dou 10 aulas por dia, eu acordo às 5 da manhã e vou dormir às 10, 11. E ele acha aquilo bonito, mas ele não percebe que ele está sendo escravo, porque ele não entendeu ainda que ele tem uma empresa, e a empresa tem que ser direcionada, ele vai trabalhar, mas ele tem que criar uma capacitação entre as pessoas e criar processos para que aquilo funcione sem ele, para que você consiga realmente se atentar e estudar sobre outras demandas que ali vai precisar. Aí entra o tráfego pago, quanto mudou a nossa escola, no departamento de vendas, a recepção, os professores estarem direcionados mais a dar aula do que fazer outras coisas, a Renata fazendo toda a parte ali estrutural, que pouca gente vê, mas, cara, quem tá ali sabe quão fundamental é. Aí eu, estando na parte ali de criação, na parte de metodológica, de treinamento para os professores, então, todos esses processos, eles acabam ajudando. E aí as pessoas não querem investir tanto financeiramente, quanto tempo, quanto estudo. E o brasileiro não gosta de estudar. Ele não gosta de pegar um livro e ler. Inclusive, um dos livros que eu li, que abriu muito minha mente, chama-se Mito do Empreendedor. E ele fala exatamente sobre essa trava que nós temos desse momento que a gente sai do técnico para o empreendedor. Porque o que acontece no Muay Thai? Você começa a dar aula,
você tá indo bem, aí alguém vem e buzina no teu ouvido. Cara, quanto você ganha aqui? Ah, eu ganho tanto hora aula. Imagina, você tem 100, 150 alunos, abre tua academia, faz uma continha, aí o cara fica todo animado. Mas chega na hora, ele vai ter que dar todas as aulas, aí as aulas acabam caindo de nível, o pós-venda ele não consegue, fazer de qualidade, não consegue fazer atendimento, porque é uma coisa chata, você tá no tatame, você tem que conversar. Cobrar mensalidade. Cobrar mensalidade, aí você não tem uma estrutura de processos para você fazer essa cobrança ou para fazer um plano que você não dependa de ficar toda hora pedindo para o cara pagar mensalidade. Inclusive, ontem mesmo teve um dos profissionais do Muay Thai que eu tenho contato, ele me mandou uma mensagem: Diego, como que você faz para cobrar mensalidade da galera atrasada? Eu falei, cara, isso aí é coisa que a gente nem mais tem problema, né, Rê? Porque a gente direcionou, eu passei o sistema que a gente usa, mas eu falei, cara, se você não direcionar planos que atendam, não adianta você ter um bom processo ali de automatização, mas que você não fundamente um processo legal. Tem uma frase que eu gosto muito, confesso que agora eu não lembro quem que falou, mas ela diz assim que você sempre pode querer mais do que o que você tem, desde que você seja mais do que você é, né? E o que eu noto é de fato isso. As pessoas às vezes pensam que serem boas em alguma coisa já é o bastante para que elas consigam montar um negócio. E isso não é verdade, né? Porque uma vez que você vai fazer isso, tem uma série de outros problemas. Então, problemas administrativos, financeiros, comerciais, etc. E o que eu noto que é um problema em relação a isso é que tem gente que não percebe que o problema é esse. Não percebe que tem que continuar estudando e também não quer dar a própria cara a tapa. Não quer errar, porque é muito confortável para a pessoa ser boa tecnicamente. É a zona de domínio dela. Agora, a partir do momento que você precisa fazer essas outras coisas, você se expõe ao fracasso. E não é todo mundo que está disposto a fazer isso ou acostumado a lidar com isso. Então é onde várias pessoas desistem de empreender, porque não estão acostumadas, né, com essa montanha-russa de emoções, que é, de fato, ter um negócio e estruturar de forma geral. E essa questão de investir em conhecimento mesmo, né? Porque a gente olha e fala, eu vou fazer uma faculdade e já tá bom. Não, hoje não é um diferencial tão grande assim, se você não se desenvolver em outras áreas, né? Em relação à agência mesmo. Hoje, eu e o Elvis, a gente não sobe mais nenhuma campanha. Por que a gente vai ficar estudando tanto sobre tráfego pago em si? A gente precisa se desenvolver em outras coisas, ter outras habilidades. Então, a gente investe em mastermind, em mentorias, para poder entender mais sobre o empreendedorismo, outras áreas, né? Isso tem sido transformador lá pra agência. E eu acho que isso entra em outra seara que é complexa também da questão de empreendedorismo e de quantas pessoas às vezes não entendem a complexidade, é que, eu falo sempre pra Lid, eu tenho certeza que se nós fôssemos profissionais liberais, né, a gente trabalhasse nós mesmos atendendo os clientes, financeiramente, dinheiro dentro de casa, eu estaria colocando muito mais dinheiro do que eu coloco agora. Porque uma vez que você constrói o negócio, você entende que o dinheiro tem que ficar no negócio também, né? Você precisa reinvestir, contratar gente, contratar tecnologia, investir em conhecimento. Então, não é todo mundo que está disposto a isso. Só que, em contrapartida, a gente também colhe um pouco dos frutos, né? Como semana passada a gente esteve numa mentoria, a gente esteve num grupo de mastermind e a equipe trabalhando, as coisas acontecendo, os clientes satisfeitos, né? Então, acho que são coisas que as pessoas não consideram, né, nesse processo de profissionalização. E até entrando assim nessa frente, acho que tem vários pilares assim, né, no que diz respeito a você montar um negócio, né? O que vocês, né, para uma pessoa que está nesse processo de estruturação do negócio, de fazer a coisa acontecer, hoje olhando para trás, vendo tudo que vocês acertaram e erraram, o que vocês acham que é mais importante olhar assim, né, no início do negócio? Olha, eu acho que assim, não dá para montar um negócio baseado nas vozes da sua cabeça, né? Você tem que ter um mínimo de estudo ali da viabilidade do negócio, se vai ter demanda, o seu público, e também você precisa ter um preparo financeiro para os primeiros meses, né? Que talvez é uma coisa que as pessoas não falam, que não vai dar lucro da noite para o dia, você precisa ter uns 6 meses ali de um respaldo financeiro para conseguir navegar tranquilamente até o negócio começar a rodar. Então, acho que primeiro tudo tem que ter uma visão completa de se é um negócio pé no chão que vai virar ou se é uma modinha, né? Que, de repente, parece legal no começo, mas depois vai cair e ninguém mais vai procurar. Então, acho que seria isso. A primeira coisa, ver se é uma coisa viável. Eu concordo.
Eu vejo que o estudo, ele não é momentâneo, ele não é para abrir o seu negócio, ele é sempre, porque o mercado empreendedor é cíclico, né? Então, a gente vai percebendo inúmeras demandas que vão aparecendo com o tempo e que a gente vai ter que se adaptar. Hoje, uma coisa que a gente nem pensava, tráfego pago há 10 anos atrás, hoje eu vejo que uma pessoa que não tem isso na sua escola, na sua academia, no seu negócio de maneira geral, vai estar para trás. Porque o mundo se desenrola na internet. Há 20 anos atrás não era assim. Vocês falaram de cursos, por exemplo. Cara, quantos cursos a gente tem online? Então, hoje, quem quer estudar, consegue. Gratuitos. Gratuito até. Bom, uma coisa que eu foco muito e que eu acho que é um grande diferencial também é questão de processos, de definição de departamentos dentro do seu negócio, para que cada um cuide do seu. Não tem como um ser humano ser capaz de gerenciar tudo, ele pode administrar ali, mas ele não consegue fazer tudo, até porque você nem tem capacidade técnica para ser bom em tudo, a gente precisa um do outro, então tem que entender isso. A questão que o Elvis falou, quando a gente fica muito bom em algo, e na arte marcial, mexe muito com o ego, porque você vira um referencial de luta, de proteção, um homem geralmente tem receio de sair na mão com você. Então, tem uma série de coisas que deixa o cara... E como tem essa questão marcial de mestre, professor, isso às vezes acaba mexendo muito com o ego de alguém que, por estar ali, por exemplo, olha para você e fala, mas Lid, como que você quer saber? Você nunca tomou um soco na cara e você quer vir falar para mim o que eu tenho que melhorar no meu negócio? Sim, é isso mesmo que eu vou fazer. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você sabe ali dentro. Mas aqui fora é outro mundo. E para o tatame conseguir ter esse desenvolvimento, precisa lá fora estar bem sustentado. Eu acho legal, porque às vezes a gente também quer apostar tudo em uma coisa só. Né? Igual você falou, o tráfego pago, ele é um dos caminhos, né? É claro que é importante estar ali nas redes sociais, é importante transmitir, porque tem gente que tem empresa, que é empresa física, ela é consolidada ali na região e tudo mais, mas as pessoas do mundo não sabem. Na internet não tem um posicionamento, não está ali no Google, não tem foto, não tem nada. Então, a gente fala que é importante colocar os ovos em várias cestinhas, né? E tem gente que, eu vou apostar aqui no tráfego e vou ficar esperando. Não, você tem que estudar outros tipos. O tráfego também, ele arruma mais problema para você, porque aí precisa ir ali e olhar o time comercial, porque os leads que vêm de tráfego, eles são totalmente diferentes do que a pessoa que está passando na frente da academia, a pessoa que vem por indicação. Então, você acaba tendo que olhar para mais processos ainda, né? Eu falo assim, né, que nasce uma empresa, nasce uma preocupação, né? Eu costumo dizer que acho que se abrir um negócio, a primeira preocupação que você tem é como que você vai conseguir clientes, né? Porque você precisa pagar essa conta, uma vez que a conta está aberta, né? Então, nisso que a gente acaba atuando diretamente, sempre falando de tráfego pago, etc. Então, para o empreendedor que está começando, né, que, sou bom em alguma coisa, beleza, mas a primeira das coisas para você aprenda como conseguir clientes. E tem vezes, embora a gente preste serviço de gestão de tráfego, e muitas vezes a solução não é contratar um gestor de tráfego. Tem casos que a pessoa precisa aprender por conta, porque ela está com orçamento baixo mesmo. Só que não tem nada mais importante para ela fazer do que aprender a conseguir clientes, né? E, em seguida, o que também foi muita virada de chave para a gente foi essa estruturação dos processos e dos cargos dentro da empresa. É até uma coisa engraçada, porque a gente fez esse processo, a gente mapeou todos os processos dentro da agência e a gente estabeleceu os cargos, toda uma hierarquia de cargos dentro da empresa. E as pessoas acham que elas precisam ser grandes para fazer isso, mas é um tremendo erro, porque quando a gente montou a hierarquia, era assim, tinha um monte de cargo e só tinha foto minha e da Lid nos cargos. Então, eu e a Lid, a gente tinha, tipo, sei lá, uns 8 cargos cada um. Mas por quê? Pra gente primeiro ter essa visibilidade, para que você consiga mostrar para uma pessoa, né, para um talento que você tá trazendo, o espaço de crescimento que ela tem lá, mas principalmente para ter clareza, né, do que são as atividades, do que são as coisas que precisam acontecer e o que é mais importante você delegar, né? E aí a gente se movimentou para que as nossas fotos fossem sumindo. A gente fosse subindo na hierarquia. Isso que vocês fizeram tá nesse livro, O Mito do Empreendedor, que ele fala que tem que ser feito. Independente de quantas pessoas tem, que seja você só, por enquanto, você tem que criar as hierarquias, o presidente, o vice, o diretor técnico, sei lá, seja lá o que for, departamento de vendas, departamento de atendimento, ele fala exatamente isso, que você tem que criar
para exatamente ter essa questão de gerenciamento muito bem desenvolvido. E é bom que a gente acaba tendo uma visão mais clara, né? Porque às vezes a gente acaba se apegando a funções também. E é muito mais difícil de delegar. Por exemplo, dentro da agência, no começo, era eu que fazia todo o atendimento, todo o suporte pro cliente. Acabei criando amizade. E aí eu vi que eu precisava delegar para poder olhar para o outro lado. Mas eu tive muita dificuldade. Falei assim, gente, mas a pessoa que vai entrar, ela não vai ser igual a mim. Eu sou amiga deles. E aí, assim, foi muito difícil, mas com os processos e vendo, né, tendo clareza disso, eu consegui ir delegando e hoje, né, não sou eu mais ali. Claro que a gente continua na interação, mas é a Larissa hoje. Essa foi a primeira vez que eu tirei férias, desde que a gente abriu, que eu fiquei, assim, 100% tranquila, porque eu sabia que estava tudo bem cuidado lá, todos os seus departamentos funcionando, dava uma espiadinha, mas eu consegui desligar, e isso é fundamental para o empresário, ele precisa, não pode ser, né, o eu empresário, não pode ser refém da sua empresa. E na verdade é o que mais tem, né, Rê? Porque se a gente perceber, eu lembro que meu pai, ele não desligava, ele tava na praia, era aquele celularzão de colocar aqui na calça ainda, e ele ficava atendendo, eu falava, cara, ser empreendedor não é fácil assim, né, vida de patrão, ela é muito ruim, mas a partir do momento que isso que a Renata pontuou acontece, é isso que eu tento pregar pra galera do Muay Thai, que é o nosso nicho, é que você precisa ter vida, cara, você precisa ter vida, você precisa acompanhar o nascimento, o crescimento do seu filho, você precisa deixar o negócio funcionar sozinho. Não é abdicar dele, pelo amor de Deus, é ao contrário, você vai estar mais em cima dele, só que gerenciando e entendendo os pontos ali que precisam ser corrigidos. E aí entra essa questão da sociedade que a gente falou e de uma boa capacitação da equipe. Esse ponto que você colocou, Lid, eu acho que todo empreendedor, não sei se a Renata tem isso também, a gente sempre tem a nossa zona de conforto, que é o nosso jeito. Então é difícil, né? Porque a gente acha sempre que o nosso jeito é o melhor, o jeito que a gente faz. A gente tem medo porque as pessoas vêm e não conseguem replicar aquilo que a gente quer com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Mas eu acredito que tentativa, acerto, erro vai acontecer, mas com um bom treinamento e você achando o perfil certo das pessoas, a gente consegue sim. Acho que esse receio ele vai passando. Hoje eu falo porque a gente sempre que capacita alguém que realmente quer fazer crescer o negócio, a gente consegue fazer com que ele tenha um desempenho muito bom. Que a gente tenha, por exemplo, aumento de alunos sem eu e a Renata estar lá. Eles conseguem fazer isso. E eu acredito que o negócio ele vai andar quando você conseguir ter essa demanda e essa junção com os processos que um vai alimentando o outro. Por exemplo, a gente quer ter clientes, né? Sim, o empreendedor, o que ele é? Ele é um cara que planta uma semente para oferecer algo às pessoas. Só que muitas pessoas são direcionadas a abrir um negócio pensando o quê? Quero ganhar muito dinheiro. Ok, não há problema querer ganhar dinheiro. Eu também acho que se, a partir do momento que você abre um negócio, a médio e longo prazo, aquilo tem que ser mais rentável, porque demanda mais responsabilidade, mais risco. Porém, se você não amar as pessoas, se você não quiser com que elas cresçam, evoluam, sejam transformadas através daquilo que você vende, a tendência é você girar sempre no seu ego, girar sempre em você mesmo, porque você quer o dinheiro, quer o dinheiro. Então, daqui a pouco, eu não consigo mais olhar para a Renata como uma pessoa, eu olho ela no que ela pode me ofertar financeiramente. Eu olho para a Lid, para o Elvis dessa mesma maneira. E isso vai complicar uma série de coisas, porque, querendo ou não, as pessoas elas são humanas, e a gente tem que ter essa linha tênue, né, entre o profissionalismo e o lado humano, mas a gente não pode esquecer que, principalmente na nossa área, que é o Muay Thai, a gente não vende só um esporte, a gente vende uma ideia de qualidade de vida e de melhoria em vários aspectos. Com certeza, e só cortando um pouquinho você, eu acho que essa questão, né, de você falar que a gente tem, eu acho que vem mudando ao longo da geração, e a geração que tá vindo com esse nível de consciência de que não é só o trabalho. A gente teve uma época em que todo mundo tem que ser workaholic, todo mundo tem que dormir meia-noite, acordar às 5 horas da manhã, e vem mudando isso, e a gente vê que até para levantar novos talentos, a gente também tem que se adaptar enquanto empresa, porque as pessoas, elas não estão aceitando mais essa vida louca, não poder ficar com a família e tudo mais. Então, a gente também tem que ter esse lado humano de entender ali para poder trazer novos talentos para a empresa.
E acho que até pegando um gancho, legal você ter falado isso, até com o que o Diego estava falando, né, sobre entregar esse propósito para os clientes na ponta, eu acho que a mesma coisa se aplica para a formação de equipe, né? Às vezes a gente conversa muito com o empresário, a principal dor do empresário é eu não consigo encontrar mão de obra, né? E realmente é difícil, só que eu também vejo que tem muito empresário que não faz o mínimo, sabe, para poder encontrar mão de obra boa, porque você não é a única pessoa que tem um sonho, né? Aquela pessoa que você está contratando também tem um sonho, tem os objetivos, as coisas que ela quer atingir. E se você não conseguir transformar a sua empresa num mecanismo, né, para que essa pessoa consiga atingir os sonhos dela, né, que ela consiga se desenvolver internamente, você não vai conseguir trazer os melhores talentos para dentro do seu negócio. E esse é um grande problema, porque você precisa de bons talentos para poder fazer a empresa crescer, né? E eu acho que, inclusive, é algo que vocês fazem muito bem dentro da Embac. Eu falo da perspectiva de aluno, porque eu lembro do tempo que me parecia impossível ter aulas que não fossem com o Diego, né? Quando eu pensava em outros professores darem aula, eu dava uma torcida de nariz. Vai ser tão bom. E sendo bem sincero, hoje, com todo respeito, eu não sinto muita diferença, né? Nas aulas, eu acho que, de fato, flui muito bem. Como que foi esse processo para vocês de formação de equipe, assim, para trabalhar, que eu acho que é um desafio que muita gente tem dentro desse nicho? Bom, eu acho ótimo isso que você está me falando, porque é o que eu falo para todo mundo. Aí entra o ego, né, Elvis? Eu já vi muito professor que forma alguém e o cara começa a se destacar mais que ele e ele começa a cortar as asinhas e jogar contra e falar mal do próprio profissional que ele formou. E eu acho isso uma besteira, porque se eu quero deixar um legado, eu espero que as pessoas fiquem melhores do que eu. Eu não quero criar minha filha para ser pior do que eu, para eu estar à frente dela. Mesma coisa são os profissionais que ali estão. Até porque se eu tenho lá, por exemplo, a Letícia e o Lucas, que hoje são os dois professores ali junto comigo, mais a Emily, que está sendo formada, e outros, veja, nem todo mundo vai gostar da minha aula, ou vai gostar da minha pessoa, ou vai criar uma afinidade comigo. Então, quando eu tenho mais opções, eu tenho possibilidades que esse aluno goste mais de outro profissional e fique na minha escola. Porque, querendo ou não, eles foram criados por mim, então não há problema nenhum gostar da aula dele tanto quanto a mim, ou até mais. Eu não tenho esse ego, eu nunca tive, porque eu entendo que eu não vou agradar a todo mundo. Mas eu quero criar um lugar que, se você não gostar de determinado professor, tem aula com outro. Mas a ideia é a mesma, e a evolução aí vai ser individual, mas ela parte de um plano metodológico onde todo mundo fala a mesma língua. Então, por exemplo, eu me preocupo muito com o quão bom está a qualidade de vida dos profissionais que estão comigo. A gente não se preocupa muitas vezes com isso, porque é o que vocês falaram, eu quero eles bem, quero eles felizes ali, eles transmitindo isso, quero que eles tenham uma visão palpável do que eles podem conseguir ali em termos de crescimento. Então eu vejo que esse direcionamento de treinamento, de você conseguir realizar uma dinâmica de treinamento e capacitação, às vezes a gente corta essa ausência de mão de obra, muitas vezes, que nós não temos. Que legal. Eu também fico feliz de você falar isso, que eu, como aluna, também tenho essa impressão. Todas as aulas lá são iguais, são lineares, mas graças a esse processo que a gente vem implantando, o Diego faz a metodologia, todos os professores sabem as aulas que eles vão dar essa semana, cada um passa de um jeito, é a mesma coisa de você ter vários professores no colégio, sempre vai ter um que você vai ter a maior afinidade. E a gente ter, inclusive, a Letícia, que é uma figura feminina, é um diferencial nosso, pensado exatamente para as mulheres, que muitas se sentem mais confortáveis na aula dela, gostam do jeito dela, se sentem seguras e acabam se desenvolvendo melhor do que se elas estivessem na aula do Diego ou do Lucas. É legal. E vale dizer, né, simplesmente de quem acompanha de perto, é que isso também não aconteceu do dia para a noite, né? Que às vezes as pessoas estão vendo um podcast, uma fala, parece que foi assim, né? Mas houve todo um processo. Não foi... eu notei vocês aprendendo no meio do caminho como fazer isso, né? Então, acho que só reforça esse ponto, que as pessoas têm a ideia de que empreendedor tem que trabalhar muito. Realmente tem. Eu não conheço ninguém que seja bem-sucedido que não trabalhe muito. Só que as pessoas precisam mudar a percepção do que é trabalho, né? Porque alguém precisa pensar, alguém precisa estruturar, alguém precisa deixar as coisas para que a gente consiga dar o próximo passo. E eu acho que vocês fizeram isso muito bem, tanto que hoje vocês já passaram da marca de 200 alunos dentro da escola, né? O que, numa cidade de interior, o que é um grande feito. 250. 250. Desculpa. 260 hoje? Quase batendo os 260. Já são quase 260 alunos. E
E uma Como vocês fizeram? marcial. E uma arte marcial, Uma arte verdade. marcial. A gente não vende jiu-jitsu, boxe, kickboxing, birulilo, Só futebol com Conta Muay de Thai. quem tá em casa. Crossfit. Como? Como vocês fizeram isso? Quer começar, Rê? É uma jornada, né? Realmente não é do dia para noite. É tudo que a gente veio semeando nesses 4 anos, a gente está colhendo agora, assim, com mais consistência, mas realmente não é fácil. A gente errou muito no começo, mas a gente teve a humildade de reconhecer onde a gente estava errando e poder mudar isso a tempo ainda, né? Então, a falta de processo no começo foi muito difícil, então, hoje em dia, a gente nem pensa em outra coisa que não ser melhorar ainda mais os nossos processos, né? Então, o primeiro são os processos, a partir daí que a gente começou a deslanchar o nosso negócio e baseado em todos aqueles pilares, né? Melhorando a parte comercial, marketing, alinhando a metodologia para que todos falassem a mesma língua. E é assim, né? Exatamente o que eu digo, vocês estão falando aqui. Não é do dia para noite. Não vai ter lucro em 2, 3 meses absurdo, como muita gente pensa montando negócio. Se fosse fácil assim, eu começava vendendo paçoca na rua, daqui a pouco eu vendia o dobro, o triplo, o quádruplo, eu tinha uma empresa de paçoca e estava milionário por isso. E não é assim que funciona. Tem uma série de coisas. Primeiro que, né, eu já dou aula há muito tempo. Então, eu já desenvolvi a metodologia, fui pensando nisso, para que isso pudesse angariar, para que todas as pessoas fizessem com excelência aquilo que a gente propôs. Quando a gente monta a Embaque, apesar da ideia já estar muito bem estruturada, mas tinha muita coisa para acertar. E eu acredito muito que as pessoas não podem ter medo de errar, porque vai ter erro. Tem coisas que você acredita que vai dar certo e vão dar errado, e o contrário também. Então, se você fica muito na expectativa de ter todos os pontos muito bem alinhados, você vai ficar louco, porque não é assim. Pode estar tudo bem e um funcionário seu sair. Eu acredito que, então, a gente percebendo isso, com a humildade que a Rê falou, de a gente alimentar melhor a nossa escola em cada detalhe, também nós fizemos algumas coisas, tivemos que cortar algumas pessoas, nós fizemos esse crescimento e estabilização de processos e também a questão do estudo que a Renata fez sobre um bom plano de venda que atendesse o cliente. Porque o que a gente tem que entender é que nós vendemos para o cliente, então a gente tem que pensar no que é melhor para ele, não só para nós. A gente tem que se colocar com empatia no lugar do cliente para entender, cara, como que seria um lugar que eu gosto de ir? Por exemplo, eu sempre treinei em lugares, muitas vezes abafado, fedido, mas eu tenho aquela coisa do guerreiro, do sofrimento, mas 99% não tem. As pessoas que pagam querem comercialmente algo melhor. E aquilo já me incomodava quando eu comecei. Um lugar apertado, pé direito baixo. E quando a gente monta Embaque, por exemplo, a gente pensa muito na qualidade das pessoas que estão acompanhando os alunos. Um lugar bom para ele ficar e a gente vai melhorar ainda esse processo lá, mas já está muito bom. Então a gente pensava muito no aluno se sentir bem, no aluno não querer acabar o treino e já sair correndo embora, porque aquele lugar é ruim, é apertado, assim como a gente quer que os profissionais que ali estão tenham um lugar bom para trabalhar. As pessoas, muitas vezes, que treinam lá, podem passar durante o dia, ficar ali. Os pais das crianças têm um bom lugar para assistir o treino, ou para ficar ali, ou para comer, para beber alguma coisa. Quando a gente faz isso, é muito legal, porque muitas coisas que eu e a Renata pensamos lá no começo, os alunos vêm falar como se eles já tivessem ouvido a gente conversar sobre isso. Ultimamente eu tenho ouvido muito isso. Cara, a energia daqui é muito legal, as pessoas são muito boas, eu me sinto bem. E eu ouço isso de senhoras, de voz de aluno. Nossa, aqui é muito legal. Ai, o tratamento de vocês é muito bacana. Ai, o clima, a energia. Então, isso mostra que a gente está conseguindo encantar o cliente, fazendo com que o cliente sinta a magia daquele lugar, né? A gente criar um lugar que realmente você olha e fala, cara, que gostoso, né? Meu pai, minha mãe poderia estar aqui, que eles estariam bem. Independente se eles vão fazer um Muay Thai ou não. A estrutura ali é para a gente impactar e transformar a vida das pessoas. E assim, hoje o consumidor está cada vez mais exigente, né? Então, tem que ter uma experiência. Mesmo que você vai comprar aqui um copo, a pessoa quer uma experiência na internet e tudo mais. E acho que, e aí vale, né, até dizer pro ouvinte, né, que o que eu acho legal disso que vocês falaram é que ainda parece difícil, né, parece abstrato tal e tudo mais, só que esse é o tipo de coisa que acontece quando você não fica trabalhando igual um maluco, ali só fazendo aula atrás de aula sem pensar e tudo mais,
desenvolve os processos e abre na sua cabeça esse espaço para pensar, cara, ok, mas como que essa experiência ela pode ser boa, né? Ela pode ser positiva. Eu acho que é o que acaba acontecendo e se traduzindo no dia a dia lá dentro da escola, né? E uma coisa que eu, de vez em quando, vou de Uber pro treino, e aí às vezes o Uber vai, volta e me busca, e até outro dia o cara falou assim, cara, que legal essa escola, né? Bem organizado, sempre passa aqui em frente, todo mundo uniformizado. E eu noto que bastante gente busca saber de vocês essa questão da uniformização, que realmente é muito, muito legal. Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso também? Então, isso aí entra numa questão desde o pessoal profissional, e a Renata sempre abraçou muito isso. Eu nunca gostei de coisas desorganizadas. Acho que a desorganização, ela passa uma imagem de desleixo para as pessoas. E sempre me incomoda eu entrar numa escola de Muay Thai, numa academia, e não ver as pessoas uniformizadas. Eu não gosto. Eu acho que isso passa uma ideia, por exemplo, às vezes tem aquelas fotos que as pessoas tiram depois do treino, e todo mundo com qualquer roupa, você não sabe se foi beach tênis, se foi futebol, se foi futebol, se foi grupo de corrida. E querendo ou não, quando você vende uma ideia, quando você vende um propósito, uma filosofia por trás do seu negócio, as pessoas abraçam aquilo. Se elas abraçam, elas querem vestir a camiseta literalmente. Então, eu vou falar para vocês duas das maiores pessoas e personalidades do Muay Thai, em termos de treinador, vieram perguntar para mim como que eu consigo uniformizar os alunos, porque eles não conseguem na cidade deles. Duas referências, dois caras assim enormes. Então, por que as pessoas perguntam? Porque é algum diferencial, e porque é bonito, e porque é legal, e também gera renda. E a gente não pode esquecer disso. Obviamente, um material bem feito, de uma boa qualidade, bonito, bem apresentável, tudo isso a gente pensou e direcionamos para isso. Mas mais fundamental que tudo isso é a questão organizacional, não é só financeiramente. Quando você vê um treino de jiu-jitsu, está todo mundo de kimono. Todo mundo de kimono. Você não vê ninguém sem kimono. Você vai ver uma escolinha de futebol. Tá todo mundo lá com a camisetinha da escolinha de futebol, com a chuteira, caneleira, meião. Você vê grupo de corrida, as pessoas estão com camisa, com shorts adequado. Você vai lá numa academia convencional, as pessoas não estão de chinelo, elas estão de tênis, elas estão de meia. Muitas vezes você tem que comprar roupa para academia. Por que no Muay Thai não? Por que no Muay Thai é diferente? Cara, eu amo, assim, ó, quando eu entrava numa academia, eu queria uma camisa da academia. Eu sempre fui, e não tinha. Eu falava, cara, como não tem? Até hoje é assim, eu quero uma camisa, quero usar uma camisa da sua empresa, porque a gente abraça aquilo, eu quero mostrar que eu treino aqui. Então, se eu penso assim, poderia ser uma verdade também para outras pessoas. E foi muito bom, porque desde que a gente colocou isso, a padronização foi muito rápida, o processo foi muito tranquilo, muito menos doloroso, e aconteceu algo muito legal. A pessoa nem tinha feito aula muitas vezes, já comprado material, e pessoas perguntando, eu posso comprar a camiseta da sua escola, mesmo não treinando lá? Então, isso é importante. Pessoas de outras cidades, de outros estados também. Legal. Fortalece a marca, né? Eu acho que, só para complementar, desculpa, além de tudo isso que o Diego falou, tem a questão pragmática, tá no contrato. Né, Isso, gente? Como isso é empresário, tem importante. que pensar nisso. A uniformização está no contrato. É só você ler lá, é uma cláusula importante. A gente dá um tempo para o aluno se organizar, mas é até para mostrar o posicionamento mesmo. Aqui não é folia, não. Aqui você vai treinar bonitinho de uniforme. Então, é só você ler seu contrato que tá aí mesmo. Sim, até escolas, né? Tem isso. Tem que vir com Sim. uniforme e tem que cumprir. Sim, né? nós somos uma É. escola, né? Exato, Todo mundo exatamente. uniformizado. A ideia de escola é o quê? Todo mundo uniformizado, aprendendo, um processo metodológico, evolução, início, meio e fim. Mas tá igual. A gente não muda nada. Então tem que ter sim seu uniforme. É natural. É um processo que você já está acostumado, é bom, chama atenção. O marketing da sua escola é muito melhor desenvolvido porque as pessoas vêm. Então, olha só, quantas pessoas falam, nossa, todo mundo uniformizado. Ah, todo mundo ali usa o uniforme da escola. Meu, isso chama atenção. Até a escolha da cor é uma cor mais chamativa, uma cor que denota embaque, literalmente, porque não tem outra escola assim que a gente conheça com roxo, que as pessoas pensam aquela coisa do preto, do azul, do vermelho, elas não conseguem fugir de um padrão. Então, eu sempre faço muita analogia com o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ele é muito mais difícil de vender que o Muay Thai.
é uma luta de agarra, o kimono lá fede, você tem que usar uma hash por baixo, aqui a gente tem 80% do ano calor para mais, então assim, é muito quente, é uma situação que as pessoas não estão habituadas, são posições difíceis de se encaixar, você vai ter um contato direto com a pessoa te abraçando o tempo inteiro, e mesmo assim as pessoas entram no jiu-jitsu, compram um kimono de R$600. Então, pera lá, se elas estão comprando um kimono, que é a blusa ali, a calça, e a faixa, às vezes paga até a faixa à parte, por que elas não podem comprar a luva, a caneleira, a camiseta e os shorts, que isso é praticamente a mesma coisa, e uma bandagem? E, aliás, você está levando ali 5, 6 equipamentos ou vestimentas. Então, quer dizer, e cara, isso dá tão certo que as pessoas gostam, as pessoas perguntam, as pessoas pedem mais camiseta, as pessoas pedem, isso aqui, vai ser essa camiseta de novo? Mas aí também entra um ponto importante, né, Rê? Você fazer roupas bonitas. Não colocar o nome do professor em destaque, o nome da academia, não sei o quê, aquela poluição visual, uma caveira brigando com um dragão. A pessoa já quer tomar banho, tirar, colocar, que não quer sair pra não, rua. A gente vai em evento de Muay Thai, pergunta pra Renata, vou deixar até a Renata falar isso. Mas, você imagina, eu gosto desse lado agressivo, eu não tenho esse problema, mas a maioria das pessoas não gosta, tanto que a gente não faz isso lá, porque a gente coloca um animal ali com o outro, mas nada de uma maneira que espante, né? Não é essa a ideia. Mas a gente vai nos eventos de Muay Thai, cara, parece um micareta, é feio. É feio. Que legal, assim, você comentou, né, que pessoas que já têm um nome no mercado vêm e chamam você para querer saber como você implantou essa cultura. Qual que são os maiores erros que você identifica, né? Tanto nos professores que estão iniciando ou também para academias que já têm ali um certo posicionamento, mas não conseguem escalar. O primeiro é ele não entender que ele precisa de mais pessoas, que ele precisa desses processos, como a gente disse. Então, o primeiro é isso. O segundo é que ele não tem um padrão metodológico. Ele não tem uma linha de trabalho. Pensa assim, eu quero contratar um professor de Muay Thai para realizar uma franquia. Eu acho o trabalho dele bom. Aí eu pergunto, cara, tá bom, me mostra como que é seu plano metodológico, como que é sua linha de trabalho. Vou fazendo. Isso não passa credibilidade, a maioria é assim. Então a gente tem que primeiro criar isso. Segundo ponto importante é entender o seu propósito dentro daquilo. Por que você quer abrir uma escola de Muay Thai, uma academia de Muay Thai? Se for fundamentado em você, vai cair naquele erro do ego. Agora, se for algo para transmitir algo de bom para as pessoas, como a Renata pensou lá atrás, tem um propósito legal. Tem um livro, né, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que fala muito sobre você ter um porquê. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é por quê? Por que eu quero? É para replicar algo bom, realmente, para eu ter uma condição financeira melhor também, mas isso fruto de uma consequência de um propósito maior, de uma ideia de fazer algo diferenciado. Quem viu o filme do McDonald's, qual que era a ideia deles, né? Dá uma facilidade, cara, você poder comer rápido, vir aqui, não perder muito tempo e melhorar a sua qualidade de vida. Então, assim, não é só o lanche, né? Porque outros fizeram a mesma coisa, mas talvez não tiveram o propósito que aqueles dois irmãos tiveram lá no começo, depois veio uma mente maligna ali e escalou o negócio a nível mundial. Mas, então, assim, entender isso e se profissionalizar, se capacitar em todas as áreas e sair um pouquinho dessa bolha do Muay Thai. Pensar um pouquinho fora dessa caixa. Porque quando você consegue se desconectar de pessoas que estão ali girando no mesmo ciclo, você consegue crescer. Quando a gente abriu a Embaque, eu não peguei nenhuma academia de Muay Thai como referencial. A gente pegou grandes empresas e até mesmo escolas de jiu-jitsu que já tinham um fundamento, um processo muito mais claro de desenvolvimento e da parte organizacional. Então, por exemplo, não sei se vocês já leram esse livro, é o jeito Disney de encantar os clientes, né? Sim, já leu, Rê? Cara, o que ele fala no livro inteiro? Você tem que prestar atenção nos detalhes, você tem que cuidar, o cenário tem que conversar com a sua equipe de atendimento, o atendimento tem que ser perfeito, do começo ao fim, o cara tem que se sentir bem. Experiência. É como um restaurante. Você entra num restaurante, quando você já é bem atendido, você já é direcionado para um lugar legal, um lugar aconchegante, a comida é boa, aí você vai pagar a conta, às vezes você gastou até mais do que você acreditava que queria, mas você sai feliz de lá. Cara, uma das profissões que eu acho mais legais quando bem feitas é a de garçom.
Cara, é Verdade. muito legal ser muito bem atendido por um garçom. Os que realmente são muito profissionais nisso que fazem, né? Puxa, que legal. E até nesse processo, né, que ainda tem pouca gente falando desse processo do Muay Thai, principalmente no âmbito comercial e etc. Como que vocês enxergam, assim, o Muay Thai como esporte, como uma atividade, assim, aqui no Brasil, assim, nos próximos anos? Então, eu acho que a tendência é algumas pessoas olharem e terem referenciais de gestão, não só de grandes professores, não só do viés técnico, porque hoje é uma coisa que a gente sempre conversou, tá muito técnica, isso é muito bom, vende, mas vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber a necessidade da gestão. Eu acredito que isso já chegou no jiu-jitsu e vai chegar no Muay Thai mais forte. Então, quem não entender que você não tem uma academia, você tem uma empresa, vai ficar para trás. Se a pessoa não absorver isso o quanto antes, enquanto ela não entender o cliente como ali o fundamento principal, enquanto ela não entender a parte organizacional como uma base de estrutura para crescimento, e ela só quiser ter uma academia que ela vai ali dar aula e vai embora, ela vai ficar no meio do caminho. Então, assim, é pensar no aluno comercial mais do que no competidor, que é o que a gente faz lá. Entender que a parte de competição pode ter sua importância ali, mas é direcionar tudo para o cliente, para que você consiga fundamentar essa parte evolutiva que você quer daqui a uns anos. Então, eu acredito que o Muay Thai vai ser direcionado muito para isso, né, por algumas pessoas. Algumas vão ficar batendo cabeça, como talvez a maioria faça, mas eu acredito que esse processo de gestão, porque até mandei ali no nosso grupo, um dos caras que me segue, um lutador, ele quer abrir uma academia, ele falou, cara, eu admiro muito você como gestor, como vocês fazem aí na Embac. Então, as pessoas já estão visualizando isso. Outro amigo meu que está abrindo uma escola em Lins, ele já está direcionado para a gente também nesse viés de gestão. Então, as pessoas estão começando a ver que tem gente pensando fora dessa caixa aí, que é só o viés técnico, como a gente disse. Na nossa área, especificamente, as pessoas confundem muito como é um lugar de lazer, de diversão, elas esquecem que é uma empresa, né? E aí você não pode deixar elas esquecerem disso. Você, como empresário, não pode deixar os seus clientes esquecerem que eles estão numa empresa que tem regras. E você, como divulgador do Muay Thai, como gestor, tem que mostrar para os colegas, para quem tem academia, escolas, que é um negócio sério e você precisa de estudo e processo e investimento para que o negócio funcione, porque senão é isso que o Diego falou, se for abrir só porque você vai multiplicar, eu tenho 100 alunos, vou ganhar tudo isso limpo sozinho, não vai funcionar. Até porque multiplicar vai dar um trabalhão, né? Imagina administrar 260 alunos, 260 cobranças e tudo mais. Exato. Se você, de fato, não já começar pensando em tudo isso, uma hora você vai se encontrar num caos, né? Mas eu vou te falar um negócio, acho que a Renata concorda comigo. Quando você faz um plano de vendas adequado e processos bem estruturados, é mais fácil atender 260, 300 do que 100 alunos sem isso. Sem isso, Porque, cara, é uma doideira. Aí você tem que ficar mandando, manda boleto pra cá, manda não sei o quê. Meu Já Deus. fez o Pix, é A doideira. gente vende com mais fluidez agora com 260 do que no começo, quando a gente tinha 100 e pouco. Graças a essas melhorias que nós estamos implementando ao longo dos anos. E eu acho que também, né, você acreditar no poder do Muay Thai. Uma coisa que eu tava reparando, eu não sei se a Renata, o Elvis, que estão aí no meio há bastante tempo, percebe. O cara abre uma academia, uma escola de Muay Thai. Ele vai no Muay Thai. E geralmente quando você abre, você tem uma entrada grande de alunos porque é novidade. É igual quando um estabelecimento, uma hamburgueria nova se estabelece na cidade. Então as pessoas vão ali para conhecer. Só que esse boom passa. Então, geralmente são 2, 3 meses ali, depois começa a normalizar. E ele pensa que normalizou, depois vai aumentar, entra o final de ano, entra o calor, e não é bem assim. E ele faz algo que, na minha opinião, é uma estratégia um pouco falha. Ele começa a jogar outras artes marciais ali. Porque daí ele pensa algo que parece fazer sentido. É assim, se eu tenho aqui Muay Thai e tenho 100 alunos, se eu jogar boxe e tiver mais 50, jiu-jitsu mais 60, tiver kickboxing mais 70, logo eu vou ter mais alunos, vou ganhar uma participação, dou um pouco pro professor, fico para mim e tô bem. E não é assim. Porque daí você perde um condicionamento de especificidade, de ser especialista em algo. Eu, por exemplo, quando eu olho lá, escola de Muay Thai, e sei que é só Muay Thai, me passa confiança. Quando eu vejo lá, Muay Thai, boxe, jiu-jitsu, kickboxing,
É mais um ali dentre tantos. Então, esse é um erro que muitos profissionais têm que se atentar. Eu não acho errado ter Muay Thai e Jiu-Jitsu, por exemplo. São duas. Mas acho que quando passa disso é um pouco perigoso. Por exemplo, eu nunca fechei portas. Não é que não pode ter, é isso que tem que deixar bem claro. O problema é quando você começa a colocar várias artes marciais, várias lutas ali, vários esportes de contato apenas para você ter mais aluno e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Eu acho que isso acontece principalmente quando o empresário ignora um dos pontos que a gente falou durante a conversa. Que uma vez que você abre a empresa, você precisa pensar, né? Uma das coisas que você precisa pensar é, ok, como que eu trago clientes, né? E isso precisa ser uma coisa que acontece de forma ativa. Eu vejo que tem muita gente que simplesmente abre um espaço e espera o cliente chegar. E aí isso é ruim, porque você não tem controle, não tem previsibilidade nenhuma, você não consegue prever crescimento. Então, todo empresário, né, na hora que monta um negócio, precisa ir estudar em quais são essas formas de você conseguir clientes. É tráfego pago? É prospecção ativa? É parceria? No tráfego pago, embora é o que a gente faça, não é a única forma de conseguir clientes. Não precisa ser, mas toda empresa precisa conseguir clientes. E aí o problema é o cara técnico, né? Que ele abriu a escola porque ele é bom em dar aula, ele é bom em fazer aquilo, e ele não quis dar o passo de se aprofundar em outros temas. E aí ele acaba travado no próprio crescimento. Porque o que eu noto é isso, a gente cresce, a gente tem esse sentimento na empresa, acho que vocês já tiveram, né? Às vezes a gente bate uma faixa de faturamento, uma faixa de clientes, e parece que a gente não consegue passar daquela faixa. Por quê? Porque a gente não aprendeu o que precisa aprender para poder ir para a próxima fase, Isso. né? Nós não somos as pessoas da próxima fase, né? Exatamente. Eu lembro até hoje que a gente fez uma reunião e você me falou isso. Então, a gente precisa se desenvolver. E, de fato, né? Até para a agência mesmo. Nós estamos ali fazendo tráfego pago, estamos em grupo de networking, também temos o programa de indicação. Então, tem vários meios para conseguir cliente, e eu tenho certeza que vocês também têm ali programa de indicação, fazem um tráfego pago, fortalecem a marca, porque, querendo ou não, aqui da região, quando a gente vê alguém uniformizado, a gente já sabe que é de lá. Eu não faço Muay Thai, quem é aluno é o Elvis, mas a gente já conhece, já sabe, e virou um marco mesmo, né? O roxo ali e tudo mais. Tanto que a gente ia com o mar roxo nos eventos, isso foi bem impactante, porque no primeiro evento que a gente foi, tava todo mundo com a camiseta da nossa escola, e a gente tinha acho que 1 ou 2 modelos só, e aquilo impactou as pessoas do Muay Thai, de, tipo, como assim todo mundo uniformizado, torcendo, aí a gente começou a levar bandeira, as pessoas começaram a olhar e falar, cara, que doideira, é uma coisa muito fora, né, até por eu vir, assim, do futebol também, tá acostumado com essa questão de torcida, uniformização, eu transportei tudo que eu vejo de bom, né, no meu dia a dia para o Muay Thai e para embaque, especificamente. Em questão do que vocês falaram, de esperar que o aluno vá até lá, às vezes ainda tem algo pior, né? O cara coloca, ele abre o seu negócio escondido, porque ele pega ali um imóvel e fala, cara, que imóvel bom, tá barato, mas é porque o imóvel não é numa avenida, não é perto dela, é difícil de chegar, então por isso que o valor dele é mais em conta. Então ele fala assim, putz, lá na avenida tá R$6.000 o aluguel, nossa, aqui tá 1.500. Bom, se eu tiver 100 alunos, vou ter... Aí ele pensa isso. Só que tem um problema, né? Aí ele não se atenta se tem estacionamento, tem lugar para parar. Ele não se atenta ao quanto de movimento tem aquela rua. Às vezes mal passa carro lá. Então, quer dizer, você já perde uma via de entrada de aluno do cara que passa na frente. E isso é muito importante. Então, um dos pontos fundamentais da abertura da embaque naquele lugar é porque é uma avenida extremamente movimentada, num lugar de total crescimento da cidade e que tem muito lugar para estacionar. A gente pensou em tudo isso, para que o aluno, porque não tem coisa mais frustrante você ir treinar e não ter lugar para parar. Obviamente, às vezes está cheio, você vai um pouquinho mais longe, mas imagina todo dia você querer parar e falar, cara, não tem lugar, eu estou 5 minutos atrasado já, aí você já desanima para treinar. São coisas que a gente tem que pensar, porque nós que somos os professores, chega primeiro lá, você coloca às vezes sua moto, seu carro e dane-se, você já está lá, mas e o outro que não tem? Está chovendo. Tá garoando, o cara tem uma filha pequena que vai descer com ela para treinar. Então, tudo isso a gente foi pensando. A Renata sempre teve a ideia da gente ter aula dos pais e dos filhos juntos. Então, os nossos horários, eles pensam para que o pai treine junto ao filho, não tem que um ficar esperando o outro, ambos possam treinar junto. E isso fez com que muitos pais levassem o filho para treinar, e muitos filhos começaram a treinar, levassem o pai. Então, você vê que cada detalhe, cada coisa, a gente tem que pensar, ter 2 tatames. Então, são várias coisas, só que isso, o aluguel não vai ser mais barato. É um aluguel um pouco mais pesado, mas é um investimento. E aí entra aquilo, né, que a gente sempre fala.
O brasileiro, ele quer ganhar dinheiro para depois investir. E ao contrário, você investe para tentar ganhar o dinheiro. Porque são os riscos, né? Eu acho que são poucas pessoas que estão dispostas a ir ali e tomar risco. Então, acho que isso que faz com que a empresa avance. Porque é muito confortável a gente ficar onde a gente está. Então, para vocês, por exemplo, cheguei ali a 100 alunos, está confortável, sei como trabalha, mas para eu chegar a 260 alunos, eu vou ter que mudar aqui. E aí é desconfortável, a gente se põe toda hora no risco, no desconforto. E são poucas pessoas que fazem isso. Uma coisa que eu acho até legal a Renata comentar, que ela deve ouvir bastante também, é uma coisa que eu fico muito feliz. Uma pessoa vem de fora, já treinou Muay Thai. Ela foi em outras academias, veio na Embarque e falou, eu visitei outras academias aqui, mas... Tipo assim, já faz aquela cara de, não dá não. É aqui mesmo. E eu já vi pessoas que já tinham treinado Muay Thai em outro lugar, chegaram lá, fizeram uma aula e tinham agendado aula experimental em outras academias da cidade. A partir do momento que elas fizeram a aula lá, ela fechou e falou, eu não preciso fazer aula em outras academias, é aqui mesmo que eu vou ficar. Quando você consegue encantar o cliente, mostrar para ele que o seu trabalho é de qualidade, é sério, ele não vai ficar fazendo barganha, não vai procurar outro lugar, porque ele vai ver que é ali que ele quer ficar. Exato. Eu acho que a gente tira, né, da experiência, da história de vocês, todas as coisas que eu acredito que são as mais importantes relacionadas ao empreendedorismo, né? Eu acho que começa com coragem, né? Então, de fato, tomar o risco. Eu tenho certeza que vocês não tinham certeza lá quando vocês começaram. Só que aí acho que junta com um pouco dessa capacidade de aprendizado, porque também tem muita gente que é corajosa e depois para por aí, né? Fica ali só na garra e não se especializa. Então, vocês tiveram coragem, fizeram, entenderam as barreiras, buscaram mais conhecimento, aprimoraram, implementaram, e acho que por isso é o resultado que vocês têm hoje. E aí, para nós, até já indo pro final, porque quando a conversa é boa, nossa, ela flui, A gente não quer acabar. que é uma beleza, né? Mas vocês são um grande case, assim, a gente sente muito orgulho de também participar dessa história, de acompanhar de perto, tanto quanto empresa, tanto como aluno, né, da coisa como um todo. Então, parabéns, assim, pela trajetória, pelo trabalho. E como que as pessoas encontram vocês, a escola, assim por diante, no Instagram? Vamos lá, a gente está no Instagram, @embaque_Muay Thai. A gente está no TikTok, no YouTube, em todas as redes. Nós ficamos em Americana, na Avenida Gioconda Sibim, 571, no bairro Terra América, bem perto da Avenida Iacanga, bem na divisa entre Americana e Santa Bárbara. E é só entrar lá no Instagram, clicar no link e agendar uma aula gratuita que a gente vai atender todo mundo. Que legal, acho que só complementando o que o Elvis falou, é uma honra atender vocês, é uma honra falar que a gente participa, né, do projeto e do crescimento da Embaque, e projetos e pessoas como vocês, que estão abertas, né, para o crescimento, abertas a opiniões de fora, abertas a se movimentarem pro diferente, sempre dão certo, é impossível o sucesso não alcançar. Então, parabéns pela Embaque e muito obrigada. E nós agradecemos vocês, porque se o crescimento da Embaque está acontecendo de maneira tão grandiosa hoje, muito em função do trabalho de vocês, não é rasgando seda, é verdade, porque é uma questão profissional, a gente faz questão de colocar isso, e eu sempre indico para as pessoas, cara, investe nisso, vai atrás dessas pessoas, porque eu sei o bem que fez para o meu negócio, eu sei o bem que fez para a gente. Então, nós agradecemos, parabenizamos, e é muito bom ver pessoas de outras áreas tendo uma visão empreendedora, uma visão de crescimento, de estabilização tão sólida como vocês. Então, parabéns aí, muito obrigado de novo pela confiança e pelo carinho. Muito sucesso para vocês aqui no Obrigada, podcast. Muito obrigado, gente. E para os nossos ouvintes aí, foi um prazer, né? Esse primeiro episódio, legal, né? Sim, acho que com foi bem. certeza. Pro primeiro piloto é legal, a gente agradece, espera manter uma frequência aí de publicações, trazendo outros convidados e buscando trazer ainda mais conteúdo aqui pra gente. Obrigada, pessoal. Valeu.